Olá, tudo bem? Minha conversa é aqui de Brasília e o assunto é o novo momento do ex-presidente Lula, o mesmo momento da presidente Dilma Rousseff, o encaminhamento da CPI da Petrobras e é um passo largo dado a cada dia e parece que o círculo está se fechando. Eu converso com o deputado federal, o Antônio Embaçaí, que é baiano, é vice-presidente da CPI da Petrobras e não tem papas na língua. Tudo bem, deputado? E é tucano. Tucano, com Tucano. certeza. É isso aí. O cerco está apertando. Eu acho que o Petrolão está subindo a rampa do Palácio. Agora, eu ia até começar essa conversa falando da Venezuela, mas me chamou muita atenção o novo comportamento do ex-presidente Lula, porque ele desligou o botãozinho do eu não sabia. Isso. O discurso não é mais esse. Isso aí. O discurso é culpa é da Dilma. É isso aí. Que momento é esse, hein? Olha, rigorosamente ele deletou o modo eu não sabia e ligou agora a fórmula a culpa é dela. Como se ele não tivesse nada a ver com essa criatura que ele colocou no Palácio do Planalto. Uma pessoa que é medíocre, conviveu no ambiente da corrupção, se beneficiou com a corrupção, omissa e hoje está essa situação toda. Arruinou a economia brasileira, trouxe de volta a inflação, mentiu descaradamente durante todo o processo eleitoral, detonou o dinheiro do contribuinte brasileiro, mas torrou o dinheiro sem dó nem piedade e está toda enrolada hoje aí no TCU, tendo que se explicar. Explicar como? É inexplicável, ela não tem como se justificar. Então a responsabilidade de quem é? É do principal, do criador que é o Lula, e da criatura que é Dilma, que também não pode se separar. Ele é o principal, ela é acessório. Mas os dois estão juntinhos, não dá para dizer, a culpa é dela, né? Então vir com esse papo, a população brasileira não vai aceitar. Essa coisa do ex-presidente Lula querer furar o barquinho da Dilma, né? Ele tem, aos poucos, ele faz um furinho, coloca uma tampinha. Faz um furinho, coloca uma tampinha. Aquela coisa de ameaçar deixar a Dilma, mas não tanto para que o PT seja mais atingido do que já está, porque ele, claro, ainda quer colher alguns frutos, né, com o Partido dos Trabalhadores. Mas essa tentativa, deputado, de se descolar da presidente é por conta, na sua avaliação, da queda de popularidade? As pesquisas mostram que Dilma Rousseff, de aprovação mesmo, tem pesquisa interna do Palácio, já contei isso para você, um único dígito. Na melhor das hipóteses, a rejeição dela bate 65%, 70%. Quer dizer, a coisa tá feia pro lado dela. É simplesmente uma tentativa de se descolar pensando no projeto pessoal de 2018, na sua avaliação? Eu acho que é uma tentativa mais inútil. Não dá para separar Lula da Dilma, não dá para separar Lula do PT. O PT também está com um filme aí absolutamente queimado. Hoje você chegar na rua e falar que é petista é um risco, né? É ruim. Você pode ser hostilizado, É pode ser verdade. hostilizado se você for defender bandeira do PT. É uma coisa completamente diferente do que acontecia no passado, mas não vai dar certo. Essa estratégia que o Lula começa a colocar, porque ele já vinha conversando assim, meio que às escondidas, com empresários, com companheiros do PT, falando mal da Dilma. Agora não, agora já é em reuniões abertas, né? Já está falando para a imprensa, agora a culpa é da Dilma, é Admitiu o que ela PT. mentiu, inclusive. Admitiu que ela mentiu na campanha, como se ele não tivesse ali por trás orientando tudo e até agredindo e destruindo biografias, porque aquela coisa toda tinha também a participação pessoal dele. Ninguém esquece o que ele fez no Rio de Janeiro, aquelas agressões que ele fez para o Aécio, ainda com o Eduardo Campos vivo também foi agredido, né? E depois aquele processo de destruir Marina, né? Uma coisa assim terrível, né? Para a população perceber aquele tipo de atitude de um ex-presidente. Agora ele querer se separar, vendo que o barco está afundando, e está afundando mesmo, embora ele tenha dito que está no volume morto, mas o barco está afundando. Então ele está querendo fazer de todas as maneiras que a população brasileira entenda que a culpa é da Dilma. E isso não vai dar certo. Não vai dar certo porque a gente tem aí o Lava Jato, nós temos aí o TCU, nós temos a CPI da Petrobras, temos também o TSE que está olhando agora, investigando as contas com mais detalhes da presidente, da campanha de 2014, né? Porque já tem rolo na campanha de 2010. Agora 2014. Por isso mesmo, Joyce, é que o Aécio foi assim muito feliz em dizer que ele perdeu as eleições para uma organização criminosa. Isso é absolutamente verdadeiro e quem está acompanhando a vida política está percebendo que realmente nós tivemos uma disputa desigual. O PT, comandado pelo Lula e pela presidente Dilma, fizeram o que fizeram. E quem está pagando agora é a população brasileira que percebe com muita clareza, daí essa rejeição enorme que ela está tendo, né?
A última pesquisa dá ela 10% só de popularidade, de bom e ótimo, que é uma coisa assim baixíssima. Né? Ainda tá boa, porque a do Palácio é pior. A do Palácio é 7, 8, ainda tá molezinha perto das pesquisas internas. Mas já está beirando o que era o Collor, na época do impeachment, né? E a gente até começa assim a pensar o que é que vai acontecer, né? Porque, sem dúvida nenhuma, as pedaladas e outros crimes que foram praticados no ano passado, o TCU está aí fazendo esse julgamento, pode levar a uma situação extremamente desagradável. É base, é substância para uma possível solicitação de impedimento da presidente Dilma. E o Lava Jato também, que ninguém está deixando de acompanhar e vendo tudo isso aí que aconteceu. É dinheiro para cá, o cara chega aqui na CPI, Joyce fala com a maior tranquilidade. O Alberto Youssef, o Pedro Barusco, o próprio Paulo Roberto, é assim, uma tranquilidade como a gente está conversando. Eles falam assim, olha, nós demos 2% desse contrato para o Vacari, 1% foi para Renato Duque, o outro por cento foi para fulano de tal, como se fosse aquilo assim natural. Quer dizer, o mensalão não serviu de lição. O mensalão, quando foi descoberto, o que é que eu acho? Na hora que o mensalão foi colocado assim, as vísceras para a população perceber, essa turma identificou a Petrobras como uma fonte inesgotável de dinheiro e inexpugnável, completamente imune a qualquer tipo de investigação, porque a Petrobras, aquela coisa toda do sentimento nacional, nós não vamos deixar ninguém mexer na Petrobras. Veio o Lava Jato e a casa caiu. É isso aí. As estatais são a Disneylândia da corrupção, num país administrado pelo PT, né? Vem mais por aí, né? Tem banco público, né? Quando chegar o Eletrolão, há uma expectativa, CPI do BNDES. Mas voltando ao Lula, deputado, a gente viu que parceiros, companheiros do Lula foram parar na cadeia, inclusive os 2 maiores empreiteiros do Brasil. E não é segredo para ninguém que Marcelo Odebrecht, presidente da Odebrecht, é assim com o ex-presidente Lula, sempre foi. E a gente sabe que as relações ali são relações fraternais, digamos assim. Nesse momento em que a Lava Jato está a 1 degrau do ex-presidente Lula, existe a possibilidade da CPI da Petrobras convocar o ex-presidente? Qual deve ser o rito? Ou o senhor descarta essa possibilidade? Não, nós não descartamos nada, até porque Lula é um cidadão brasileiro, como você, como eu, como qualquer outra pessoa, não. né? Como a gente Cidadão não. brasileiro no sentido, vamos dizer assim, belo da palavra, né? Claro que eu não vou fazer esse tipo de comparação, que não é o caso. Mas, na verdade, Joyce, ele é um cidadão e tem direitos e deveres, obrigações. Né? O senhor acompanha as redes sociais, né, deputado? O senhor Claro. tem o Facebook muito movimentado, e Twitter, isso e aquilo. E o que a gente mais vê é essa cobrança do povo. Quando é que o Lula vem? Quando é que vão chamar o Lula? Quando é que vão chamar o Lula? Tem uma sequência, né? Tem uma sequência. Tudo acontece dentro de uma sequência e isso é um processo, né? O primeiro depoimento foi do Pedro Barusco, né? Vocês se recordam que o Pedro Barusco... O homem dos aquele 97 gerente, milhões aquele de gerente dólares. não era nem diretor da Petrobras e tinha quase 100 milhões de dólares de roubalheira, de corrupção, de propina. Imagina, né? Que coisa impressionante, né? Depois outros vieram também, o próprio Youssef falou, o Paulo Roberto falou, e tantos que apareceram aqui na CPI com depoimentos, né? Agora, o que é que aconteceu mais recentemente? O Vacari, que a gente convocou, o PT ficou estressado, né? Fizeram até acusações à minha pessoa, né? Como se fosse, sei lá, querer me intimidar. Mas o fato é que teve aqui o Vacari, depois o Vacari foi preso, aí o PT ficou calado, não falou mais nada, né? E até, não falou mais nada não, porque no Congresso agora lá em Salvador, ele foi aplaudido, né? Aplaudido. Eu não sei se esses aplausos são aplausos que se referem ao mérito dele ou se a turma está com medo dele falar. Porque se esse Vacário falar, eu imagino que vai ser uma coisa horrorosa. Então, depois nós tivemos recentemente, que também deu uma confusão danada na CPI, foi a convocação do Paulo Okamoto, né? Porque foi... Quem não lembra, sócio de Lula, tá, gente? Sócio de Lula, presidente do Instituto Lula, aquele que tem todos os R$2.000, como eu já comprovei para você, de sociedade na empresa pessoal do ex-presidente Lula. É uma fortuna, deputado. Olha, de uma das empresas, foi identificado pela Operação Lava Jato, o Instituto Lula recebeu 4,5 milhões de reais. Mas não é um bom negócio? Invista 2 e ganha 4,5 milhões. Então, que é isso, deputado? É uma beleza? Negócio mais lucrativo do mundo? Olha, é até razoável que empresas, né, façam contribuições, que você tenha um instituto para fazer o acervo, o cadastro da vida naquele período ali, como é que o ex-presidente governou momentos importantes, relevantes, mas olha, aquilo ali
não é bem um instituto, não. Eu acho que aquilo ali é um escritório que está a serviço de outros interesses, com o braço que chega aqui no Palácio do Planalto, né? Eu acho que é forte porque também tem esse laço aqui com o Palácio do Planalto, BN10, né? BN10, que é uma CPI extremamente aguardada pela população brasileira. Mas deixa a gente avançar mais com a Petrobras e depois entra no BN10, que também ali é uma caixa preta terrível. Mas eu estava dizendo o seguinte, então nós convocamos aprovamos o requerimento de convocação do Okamoto, Paulo Okamoto, né? A quebra de sigilo fiscal, telefônico e bancário do Zé Disseu, da família do Grupo Chaim, do Grupo Sherman também, aquele da SBM, aquela roubalheira da SBM, e também vários depoimentos que nós estamos aí aguardando essas acareações. Nós vamos ter aqui uma temporada muito interessante de acareações. A primeira vai ser entre o Paulo Roberto versus Alberto Youssef, né? Os dois Alberto, depois vai ter Pedro Barusco versus Renato Duque, e depois vai ter o Vacari com o Pedro Barusco. Então, nessa sequência, ali respondo, nessa sequência, evidentemente, que a depender da evolução, pode chegar a hora de se aprovar o requerimento de convocação do ex-presidente Lula. Está mais ou menos como a Lava Jato, está quase no último degrau de chegar lá. Porque a Lava Jato, é claro, né, o juiz Sérgio Moro é só um. Né, são mais 9 procuradores e um time da Polícia Federal. E também as pessoas sempre perguntavam, mas e o Lula? E o Lula? E o Lula? E o Odebrecht? E o Odebrecht? Chegou no Odebrecht. Chegou no topo das organizações empresariais, né? Agora falta o topo das organizações políticas, né? As pessoas dizem, tem que chegar na rainha, tem que chegar no rei, né? Imaginando que a rainha seja a presidente Dilma e o rei seja o ex-presidente Lula, né? Agora, o fato é o seguinte, tudo isso aí está subindo a rampa do Palácio do Planalto, até porque a presidente Dilma foi presidente do Conselho de Administração da Petrobras durante muitos anos, participou de reuniões do Conselho de Administração da Petrobras, então tem responsabilidade solidária na compra de Passadina, na construção da refinaria Abreu de Lima, no Comperj, onde teve aquela marmelada, assim, uma coisa enorme, né? E depois também ela, com aquela mesma técnica, né? Também não sabia, querendo transferir responsabilidade. Não dá. O fato é que não vai mudar tudo o que aconteceu. Os fatos estão aí, nós estamos com todos esses registros e a CPI está avançando com serenidade, a despeito, às vezes, de algumas reclamações de um ou outro ali da CPI que fica um pouco incomodado, mas o presidente da CPI, que você conhece, né? Conheço. O Hugo Mota, ele está determinado a seguir adiante e avançar. Aquele que, quando criou as superlatorias e ouviu uns berros lá, né, de gente lá da comissão, ou que queria integrar a comissão, disse, na minha terra, homem não leva grito. Você lembra bem disso, não lembra? Não. E agora, recentemente, quando ele botou para votar esses requerimentos, foram 140 requerimentos de uma só vez, né, que ele queria avançar, né? Ele teve muita reação, você precisava ver, né? Teve muita reação na CPI, as pessoas reclamando, os petistas, né? Reclamando, mas ele foi firme, né? Vamos avançar, tem gente que não quer que avance, a gente vai avançar. Então eu confio no trabalho que ele está realizando, confio na maioria da CPI e, sobretudo, porque tem uma coisa importantíssima, Joyce. Todas as sessões da CPI são sessões abertas, com a imprensa ali em tempo real, vendo o comportamento e a conduta, importantíssimo isso, a atitude de cada deputado, e o cara fica meio que com receio de fazer uma coisa ali errada, porque está todo mundo vendo, todo mundo vendo aquele tipo de reação, né? Outro dia até foi desmentido, mas teve um deputado petista, né, que andou se queixando que ele foi mal, sei lá, alguém no aeroporto ou no avião tratou ele mal, hostilizou ele estava reclamando que não podia ser assim. Enfim, mas é exatamente a conduta de um ou de outro que se observa e acaba dando no que deu. Tá? De tudo que o senhor acompanhou, dos depoimentos que o senhor ouviu, dos documentos que a CPI já teve acesso, porque a CPI conseguiu acesso a documentos que estavam sigilosos até então na Justiça Federal, dá pra gente dizer e afirmar que existe uma possibilidade, por menor que seja, de que o ex-presidente Lula e a presidente Dilma estejam fora desse processo, como os dois afirmam? Eu acho muito difícil, sinceramente. Não é possível que uma marmelada desse tamanho, uma roubalheira amazônica que aconteceu na Petrobras, fosse só uma ação de diretor, de gerente. Não dá para acreditar nisso aí. Evidentemente que tem aí uma sombra, uma árvore frondosa,
que estava apoiando. Aliás, essa pergunta até... Eu fiz essa pergunta ao Youssef, lá em Curitiba. Se a percepção que ele tinha de que o ex-presidente Lula, o Palácio Planalto, sabia daquele esquemão da Petrobras, se ele sentia-se mais protegido e mais seguro ao perceber que tinha esse conhecimento do Palácio do Planalto. Ele disse que sim, que ele sentia-se muito mais protegido porque achava que havia esse conhecimento. Então, sinceramente, não dá para acreditar que não tivesse aí um conhecimento, por menor que fosse, né? Eu digo até o seguinte, a Dilma, quando fala que eu não sabia, ela pode até não saber de tudo, porque a roubalheira é tão grande que às vezes não dá para saber de tudo. Agora, dizer que não sabia de nada, quem pode acreditar nisso? A gente pode acreditar nisso tanto quanto na inocência da ação que foi promovida na Venezuela, né, contra senadores da oposição. Também ninguém sabia de nada, estava tudo certinho, tudo bonitinho. Aí saem senadores daqui, inclusive Aécio Neves, Ronaldo Caiado, né, Cássio Cunha Lima, o Aloysio Nunes, né, chegam lá e são recebidos literalmente com paus e pedras, né, um grupo ali atacando o ônibus dos senadores. Eu fiquei em contato com eles durante todos aqueles minutos, aquelas horas que eles ficaram ali, foram momentos de tensão mesmo, porque eles estavam completamente abandonados. E o embaixador sumiu, né? Apertem os cintos que o embaixador sumiu. O senhor fez um pedido ao Itamaraty de explicações. O que o senhor ouviu? Veja, primeiro, quando esse assunto estava rolando, na hora, já estava acontecendo uma sessão aqui na Câmara, e eu pedi ao Eduardo Cunha que constituísse uma comissão para o Itamaraty, para saber o que estava acontecendo, porque naquele momento ninguém sabia da integridade física, das agressões que os senadores estavam sendo alvo lá por aquela coisa horrorosa, né? Que estava lá agredindo o pessoal. Então nós fomos ao Itamaraty, e eu perguntei ao chanceler, diretamente se... A pergunta foi a seguinte, ao Mauro Vieira, pergunta o seguinte, ministro, a conduta, a atitude do embaixador do Brasil na Venezuela foi de acordo com a orientação do Itamaraty, do governo brasileiro? Resposta do ministro, foi. Agora você sabe qual foi a conduta do embaixador? Ele chegou no aeroporto, recebeu os senadores que estavam em missão oficial de um poder, que é o Poder Legislativo, o Senado da República, recebeu os senadores e tchau. Pegou o carro, foi embora lá para a embaixada e sequer colocou um auxiliar dele, um ministro de uma categoria inferior, um secretário lá do Itamaraty, lá na embaixada, que pudesse até estar dentro da van com os senadores para dar um apoio de comunicação, alguma ocorrência. Nada disso, foram abandonados. Por quê? Porque recebeu ordem do Itamaraty e, consequentemente, da presidente da República. Né? Olha, eu não posso imaginar... É muito difícil digerir uma situação como essa, deputado, porque o que a gente vê é que os senadores foram hostilizados, esse é o primeiro ponto. Correram risco, é o segundo ponto. Terceiro, o próprio embaixador, né, acompanhou certamente, como o mundo acompanhou pela internet o que estava acontecendo, e ninguém tomou uma providência. Quer dizer... Como é que se justifica ou o que você pode fazer em relação a isso? Olha, tem duas coisas para fazer. Por exemplo, eu já dei entrada no requerimento pedindo todas as informações, porque o chanceler, o ministro das Relações Exteriores, me disse que tiveram os cuidados todos, que o embaixador procurou o governo venezuelano para dizer da comitiva que estava chegando, enfim, aquela conversa aquele salamaleque de diplomata, né? Muito educado, nos recebeu muito bem, mas com essa conversa. Então eu pedi que ele me mandasse esses documentos, que eu quero saber qual foi a orientação que ele passou para lá, porque tem e-mail, né, que deve ter sido passado, né? Qual foi a orientação que ele recebeu do Palácio, o que é que o embaixador lá falou com o governo venezuelano, então eu quero saber tudo. Agora, além disso, para deixar as coisas claras, né? Além disso também, tem uma cláusula no Mercosul que estabelece que o país, para participar do Mercosul, tem que respeitar direitos humanos, tem que ter democracia. Não é isso que a gente vê na Venezuela. Lá é uma ditadura, é imprensa fechada, é preso político, né? Aliás, até o ministro chefe do Itamaraty falou essa expressão para a gente, presos políticos, quer dizer, como que reconhecendo que lá na Venezuela tem presos políticos. Então, essas coisas todas, você não pode prevalecer interesses econômicos, o que seja, com um país feito a Venezuela, se você tem uma situação feita essa, né? Então, acho que o Palácio do Planalto constrange o Itamaraty,
porque a história do Itamaraty não é essa, a história do Itamaraty é um nível muito mais elevado, não é essa baixaria que está aí não, né? Então, acho que a gente tem que agora batalhar no Congresso Nacional para verificar essa cláusula e ajudar, inclusive, a população da Venezuela que não aceita esse tipo de regime ditatorial que está por lá, agressão à imprensa, preso político, E enfim. a afronta que foi feita ao Congresso brasileiro. E a afronta que foi feita ao Congresso Brasileiro para popular o Brasil, de uma maneira geral, o Brasil, porque estavam ali senadores da República, dos mais diversos partidos, né, políticos, né, numa missão oficial e simplesmente lava-se a mão, faz-se a agressão, ainda vira depois deboche aqui de alguns deputados do PT, fazendo deboche na rede social. Aí o bobão né? do Cibá Machado fez isso, né? Ele disse, parece que o Maduro não serviu almoço para os senadores. Quer dizer, de mau gosto, lamentável, assim, todos os adjetivos ruins que você pode imaginar estão contidos numa mensagem como essa. Quer dizer, uma comitiva de brasileiros da casa aqui do lado, hostilizada em outro país, um país que desconhece a democracia plena. E aí, na rede social, lá vai, né, o integrante, inclusive, do Conselho de Ética, bonitão, lá escrevendo. E com a liderança que ele tem aqui do PT, quer dizer, ele está falando o que ele está ouvindo no Palácio. Porque ele não teria, certamente, uma iniciativa dessa se não tivesse percebido que o Palácio Planalto estava feliz, estava sorridente com tudo o que aconteceu. Aliás, a Dilma chegar a dizer que essa delegação, que os senadores constrangeram, estavam trazendo constrangimento para ela, para o governo dela. Que é isso, presidente? Realmente é por isso que está com 10 pontos na pesquisa, enfim, e vai cair mais, porque é uma sucessão de agressões que ela faz ao povo brasileiro, feito essa, né? Não defender os interesses brasileiros, junto ao que aconteceu na Venezuela, né? Ainda mais querer acobertar e agredir os senadores que foram lá. O que é que eles foram fazer lá? Foram tentar uma ação de solidariedade aos presos políticos, né? As viúvas de alguns deles que tiveram do passado já vidas aí que foram, enfim, perdidas, as esposas de outros. Então, esse esquema todo, os senadores foram lá para fazer uma solidariedade e a presidente fala que foi constrangimento. Agora, o Congresso Nacional, como essa instituição, pode fazer alguma coisa para pressionar de alguma forma, então, a Venezuela a ser sacada do Mercosul? Claro que pode. E fará? Claro que vai fazer. Essa é uma posição tomada pelo senador Aécio, pelo Aloísio Nunes, que é presidente da Comissão de Relações Exteriores, pelo Cássio Cunha Lima, pelo Caiado, pelo Ferraço, pelo Petecão, e tantos senadores, está certo, que estão indignados com isso. Isso é uma agressão ao Senado. Não pode ser tomada como uma coisa assim, pessoal, partidária. O fato é o seguinte, esse pessoal que ocupou o governo, né, confundiu tudo. Acha que tem que ser assim um governo a serviço de um partido político, né? Deu no que deu, né? Essa mediocridade, né? A economia arruinada, a falta de respeito, porque é uma coisa que acaba passando. É por isso que hoje até o próprio ex-presidente Lula tem dificuldade de fazer reuniões externas, ele tem que fazer reunião dentro de auditório. Né? Para plateias amestradas. A Dilma, que é a presidente Dilma, ela tem cuidado quando ela vai a algum lugar, ela tem que fazer, imagina a dificuldade que tem o pessoal da segurança dela agora, né? Porque tem que fazer um esquema de cercar, não pode chegar nada ali perto, né? Tudo isso é terrível. E olha que a gente olha assim um cenário, o governo está começando, né? A preocupação é essa, porque crise o Brasil já teve várias crises e superou. Agora você tem uma crise dessa magnitude na economia, né? Uma crise de valores éticos, né? Uma confusão, a crise na política e você não ter liderança, né? Porque realmente é uma coisa opaca, né? Você não tem nada, se você tivesse assim, uma pessoa líder para pegar assim, vamos nos reunir, vamos nos unir, vamos superar tudo, aí vai. Não tem essa pessoa. Então esse é que é o problema que a gente está vivendo. Então, imaginar mais 3 anos e meio é difícil, sei lá. O Brasil suporta? Olha, do jeito que vai, eu acho muito difícil, né? Acho muito difícil. Tem que pensar numa solução, tem que ser sempre uma solução, Joyce, institucional, dentro da nossa Carta Constitucional, dentro da democracia. Agora, mas não dá para você... O senhor confia que o parlamento teria a coragem de fazer andar um pedido de impeachment da presidente Dilma Rousseff? Por que eu digo isso? Porque juridicamente tem 2 teorias. Do Reale, do Miguel Reale e do Ives Gandra. O Ives Gandra me disse já várias vezes, Joyce, tem fato jurídico. Não vem que não tem, que tem fato jurídico, tá lá. O que não tem é momento político. O Miguel Reale Júnior diz,
Calma, não tem fato jurídico. Então, como a justiça não é matemática, a lei não é matemática, tem tudo que é tipo de interpretação. E a gente bem sabe, né, que com tudo que o ex-presidente Collor fez, ele caiu por conta do Elba, né, do Fiat Elba. Né? Imagina, então, imagina. Né, a dona Dilma está pedalando, né, rasgou a LDO, a base da Lei de Responsabilidade Fiscal para o governo federal, com as bênçãos do Congresso. O Congresso foi e abençoou a Dilma para rasgar a LDO, fez o que quis e o que não quis, destruiu a economia, debocha das instituições, debocha da lei. E tudo fica mais ou menos assim. Parece que quando se fala em impeachment, né, até mesmo na espinha dorsal do PSDB corre um calafrio. Por que isso? Não, veja, eu não acho que está aí. Tem que ter um cuidado para você seguir nesse caminho. Eu acho que esse caminho aí está sendo construído. E não é construído por nós da oposição. Claro, quem construiu o impeachment governo. foi ela quem fez isso aí. A conduta dela no passado e no presente também, que não ajuda em nada, né? Então você não vê nenhuma modificação de rota, um passado horroroso, né? Agredindo a própria lei de responsabilidade fiscal, aqui, que foi um crime completo, né? Agora o TCU que localiza 280 bilhões de reais que ela torrou e escondeu, né? Agora querem trazer o tal do Arno Agostinho para pagar o pato, né? Ele e o Manteiga, né? Como se fosse possível engolir essa, né? Não dá, ninguém vai engolir essa não. Mas o fato é o seguinte, a pergunta que você faz se o parlamento é o povo. Se você tem as pessoas, tá certo, se mobilizando na rede social e nas ruas, o parlamento reage. Não fique imune a esse movimento, a essa sensibilização. Esse sentimento nacional, eu acho que ele vai tender a crescer. Porque, Joyce, olha, a crise, lamentavelmente eu digo isso, a crise na economia está no início. Está no início. E o que é que eles fizeram? Foram buscar um banqueiro, veja que coisa engraçada, né? A Dilma foi buscar um banqueiro para tomar conta das finanças públicas, né? O tal neoliberalismo petista, né? Então tá aí um banqueiro que é quem manda na economia, ela não tem capacidade de demitir o Joaquim Levy, ela não tem força para demiti-lo, tá certo? Porque o governo está na mão dele, a economia está na mão dele, se demitir, aí a casa vai de vez, tá certo? Mas ela foi buscar depois foi buscar o Temer para ser o articulador político. Ela descobriu, né, que tinha um vice-presidente. Descobriu. Que sabia articular. Depois de todos os erros, ela descobriu. O Temer não participava de nada. Ficava lá escanteado lá no Jaburu. Aí, de repente, quando não houve jeito, não tinha mais nenhuma condição, aí vamos. Vem cá, outro vem cá. Não tem outro. Não tem outro. E trouxe o Temer que está se virando, empenhado. Né? Recentemente, o Mercadante, o ministro das Relações, Casa Civil, né? O Mercadante andou até dizendo que tinha que tirar o Temer, tinha que fazer. Veja só. Quem tem mercadante não precisa de inimigo, né, deputado? A gente bem sabe disso. É isso, mas de qualquer maneira, o que a gente vê voltando aí é um governo erodindo, né? É um ex-presidente sendo desconfigurado, né? Voltando para ser o que é que ele era, in natura, né? A população está vendo exatamente o que é que significa o ex-presidente Lula, né? E essa mediocridade que está aí no Palácio do Planalto, que é a invenção dele, né? A invenção dele foi ele que inventou. A mãe do PAC é supergerente, coisa nenhuma. Coisa nenhuma. Por onde ela foi ministra das Minas e Energia. O que é que aconteceu? Petrolão. Passadina. Petrolão é essa coisa que está aí. Abreu e Lima. Petrolão não precisa nem falar. Setor de energia elétrica. Quebrou. Ainda foi com a maior disfarçatez, eu não sei se por incompetência ou por talvez até irresponsabilidade, ou oportunismo, ou mentira mesmo, né? Foi para a televisão para dizer que as contas de energia iam baixar. Eu não sei se ela sabia ou se não sabia, né? Mas ela foi lá dizer isso. Eu falo que não sei se ela sabia ou não sabia, porque eu não sei se ela sabe mesmo, né? Então ela foi para lá falar isso e hoje está se aumentando 50% só esse ano nas contas de energia, né? Então ela arrebentou o setor de petróleo e gás, setor de energia elétrica, de mineração, inventou um código de mineração, o marco da mineração, que não andou, só fez interromper as pesquisas, né? Então por onde ela passou foi um horror. E na presidência da República o resultado é o que a gente está vendo aí, destruição completa da economia, destruição completa da organização política e o que é de mais grave que eu acho é a falta de perspectiva. Porque se você tem a crise, mas você tem começo, meio e fim, porque esse próprio arroxo fiscal do Levy, Joyce, é um arroxo que você sabe o que está acontecendo agora, mas você não sabe qual é o meio e não sabe qual é o fim. Quer dizer, uma coisa assim, olha, eu preciso do seu sacrifício, mas daqui a 6 meses, no ano que vem, nós vamos estar assim, 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 vai acontecer isso. Então você chama a população para o sacrifício e passa a confiança. Agora esse governo mantém 39 ministérios,
que é uma coisa perdulária, é só para acomodar aí essa galera do PT. 23 mil cargos de confiança, a maioria não trabalha. É só para ocupar o cargo e dar aquelas contribuições. Você sabe quantas empresas estatais o PT criou no governo Lula e no governo da Dilma? 13. Criaram 13 empresas estatais. Tem até aquela do Trem-Bala. O que é que está fazendo aquilo? Só gastando dinheiro da gente, né? Tem uma que é para administrar o legado da Copa. Então, tudo realmente... Então, como é que você pode pedir sacrifício à população agindo dessa maneira? Aí não dá, né? Então, essa perspectiva não tem. Para fechar, o senhor é de Salvador, é baiano, então vamos fechar com a Bahia. E a Semineto? Vem pro PSDB, vai pro PMDB, faz o quê? Olha, primeiro ele está fazendo... Não vai me dizer pergunta para ele, porque eu sei que... Não. Porque a resposta para escapar dessa é pergunta para ele. Não, eu vou falar. Veja, primeiro ele está fazendo uma administração assim, excelente lá em Salvador. Estou muito feliz porque eu também fui prefeito, né? E vejo que a cidade está em boas mãos, é importantíssimo. Primeira capital, uma cidade que a gente tem uma paixão. Salvador pertence a todo o Brasil, uma cidade impressionante, apaixonante por tudo, né? Agora, ele está aí nessa dúvida grande, né? O que é que ele me disse? Virou a noiva, CM. Ele virou a noiva, mas não pode também ficar muito tempo no altar, esperando... Senão fica sem marido. Eu até brinquei com ele, eu tenho por ele assim, uma relação, né, muito boa. Falei com ele, olha, não demore muito com essa decisão, porque depois de certo tempo pode gerar algum tipo de incompreensão, né? E ele está buscando a definição, o PSDB o convidou, nós o convidamos, eu fiz até esse convite durante a convenção do estadual lá do PSDB lá na Bahia, né? E ele tem opções. Eu não sei para onde é que ele vai, né? Isso é uma decisão muito pessoal, difícil de ser tomada, né? Mas vamos aguardar que ele tem muito talento, acho que ele vai tomar um caminho certo, e o caminho que ele tomar eu espero que dê certo. Muito bem, deputado federal Antônio Embaçaí, ele que é tucano, ele que é de Salvador, como eu disse aqui, vice-presidente da CPI da Petrobras, hoje falando um pouquinho sobre a situação do governo Dilma, a situação do ex-presidente Lula, as questões envolvendo o Petrolão e também o fiasco, que me parece orquestrado, que aconteceu na Venezuela. Muito obrigada, deputado, boa sorte, até a próxima. Muito obrigado, Essa. Aqui em TVeja, tvdeveja.com, você já sabe, a gente tem lá do seu e a programação não para, então já a gente se vê direto de Brasília.